Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de legislação tributária municipal, aí de A a Z. Pessoal, nessa aula a gente vai começar a tratar sobre o ISS, mas é uma aula geral, em que eu quero falar algumas características aí do ISS. A gente não vai começar a estudar efetivamente lá o ISS na Constituição, na Lei Complementar 116. Não, a gente vai discutir, vou conversar com vocês um pouco sobre características gerais do ISS. Então é o primeiro contato ali para vocês terem uma visão, né, do ISS, como que é o jeitão aí do ISS. Beleza? Então, vamos aqui para o slide? Então, vamos lá. Características gerais do ISS. Então, o primeiro ponto aqui. O ISS é um imposto fiscal, né? Então, o que isso significa? Pessoal, qualquer imposto, ele é fiscal. Qualquer imposto ele vai levar recursos para os cofres públicos. Então, qualquer tributo vai ter a função fiscal, a função arrecadatória, de levar recursos aí para os cofres públicos, né? Só que os tributos podem ter uma outra função, a função extra-fiscal, extra-arrecadatória, né? De tentar induzir um determinado comportamento no contribuinte, intervir em um certo aspecto na economia, desincentivar o consumo de um determinado produto, de uma determinada mercadoria, né? Então eu posso ter essas outras funções aí para o tributo, além da função fiscal. No caso do ISS, ele é um tributo, ele é um imposto, né, que o que predomina é a função fiscal, né, levar recursos para os cofres públicos do município ou do Distrito Federal. Mas pode haver situações em que o ISS ele possa ter feições extrafiscais. Por exemplo, quando o município concede um incentivo fiscal de ISS, um benefício fiscal de ISS, ele pode estar ali tentando atrair empresas para o seu território. Então, o objetivo ali não é arrecadar, né? Inclusive não vai haver arrecadação nesse caso. O objetivo é atingir um determinado objetivo, é induzir um certo comportamento, uma determinada ação aí, em um determinado grupo de empresas, que elas se instalem aí no seu território. Então, nesse cenário, o ISS está exercendo uma função extra fiscal, ok? E aí, vamos aqui para o slide. Então, aqui, a gente tem uma outra característica. O ISS é um imposto indireto, pelo menos na maior parte das situações, o ISS é um imposto indireto. O que significa isso? Um imposto indireto, um tributo indireto. Significa que o valor do imposto está incluso no preço do serviço. Então, quando o tomador do serviço, então, quando tem uma prestação de serviço, tem um prestador, aquele que presta o serviço, e o tomador do serviço, aquele que se beneficia do serviço. Então, o prestador, quando ele vai cobrar do tomador, ele vai dar o preço do serviço que ele está prestando, dentro desse preço está lá embutido o valor do ISS. Então, quem de fato arca com o custo tributário, com o ônus da tributação, aí, relativamente ao ISS, é o tomador. Mas o tomador não é o contribuinte de direito. Não é ele que estabelece um vínculo jurídico com o município por meio da relação jurídico-tributária. Quem faz isso é o prestador, né? O prestador que é o contribuinte de direito, aquele que vai pagar o ISS para o município. O tomador é simplesmente o contribuinte de fato, é ele que arca com o ônus da tributação, porque ele paga o preço, dentro do preço está ali incluso o preço, o valor do imposto. Da mesma forma que acontece com o ICMS, com o IPI. Então, nesse tipo de tributo, nesse tipo de imposto, há o que a gente chama de repercussão econômica do tributo. Há aí a transferência do ônus efetivo da tributação para o consumidor. No caso do ISS, do tomador do serviço. E aqui é importante que, quando o ISS ele tem feições de um imposto indireto, ele se comporta
como imposto indireto. Quando que acontece isso? Né? Quando o valor do ISS ele é calculado em função do preço. Né? E aí esse valor, obviamente, vai estar dentro do preço, porque o valor do ISS é calculado em função do preço, em função do quanto aquele prestador efetivamente ofere de receita, exercendo a sua atividade. Ok? Então, nessas situações, eu vou aplicar o artigo 166 do Código Tributário Nacional. É um artigo que traça regras, condições para que o contribuinte de direito possa ter legitimidade ativa para pleitear a restituição de um tributo indireto. O prestador de serviço, para ele poder pleitear a devolução de um valor de ISS que ele recolheu indevidamente, ou não era para recolher, ou recolheu a maior, ele precisa respeitar essas condições previstas no artigo 166 do Código Tributário Nacional. Não vou detalhar aqui para vocês, em aulas específicas de direito tributário, a gente detalha isso, né? A gente estuda especificamente o artigo 166 do Código Tributário Nacional. Ok? E aí, pessoal, um outro ponto é a questão dos impostos do ISS ser um imposto pessoal, tá? Um imposto pessoal. E aí é aquela dicotomia, né? Dicotomia entre imposto pessoal e imposto real. Por exemplo, IPTU e ITBI são impostos reais, né? Que eles têm como objeto de tributação uma coisa, né? Um bem. No caso desses dois impostos, um bem imóvel. No caso do IPTU, um bem imóvel localizado na zona urbana, e o ITBI, qualquer bem imóvel, desde que ele seja objeto de uma transmissão inter vivos a título oneroso. Já em contrapartida, eu tenho o imposto de renda, que é um imposto pessoal, em que para eu apurar o valor do imposto, eu tenho que olhar para as características pessoais do contribuinte, do sujeito passivo. Não basta eu olhar para as características de uma coisa, de um bem. Isso é importante lá para o IPTU, para o ITBI, olhar para as características do bem imóvel, né, que é o objeto aí da tributação. No caso do imposto de renda, no caso do ISS, eu tenho que olhar para a atividade, eu tenho que olhar para a pessoa que exerce essa atividade. Esse é o sentido aí de eu ter um imposto pessoal. O que me importa é as características da pessoa ou da atividade que essa pessoa exerce, para eu saber qual é ou ter condições de apurar o valor do imposto. Ok? Então, essa é uma outra característica. Um outro o ISS é lançado, pelo menos na maior parte dos casos, é lançado por homologação. Mas isso não significa que o ISS não possa ser lançado por outros meios. Né? Por exemplo, no caso de um profissional autônomo, né? A gente vai ter aulas específicas do profissional autônomo ou uma sociedade de profissionais, eu tenho um regime especial de apuração do ISS, em que o ISS ele é apurado de forma fixa. Eu não calculo o ISS em função do preço, né? Quanto maior o preço, maior o valor do ISS, né? Porque eu aplico uma alíquota, um número percentual, quanto maior o preço, aplicando ali uma alíquota de 2%, 3%, no máximo 5%, maior vai ser o valor do ISS que eu vou ter que pagar. Essa é a regra geral, né? Quanto à sistemática de apuração do ISS. Mas para alguns prestadores de serviço, há um regime especial de apuração do ISS, que a gente chama de regime de tributação fixo. Nessa situação, o ISS é lançado de ofício. A própria administração tributária, ela que efetua o lançamento. Efetua o lançamento de ofício. Mas, de forma geral, como regra geral, o ISS é um imposto lançado por homologação. O que é? É o prestador do serviço, o contribuinte, que é que vai apurar o ISS. Ele vai lá, constata que ele prestou o serviço, que ele praticou um fato gerador, aí ele emite um documento fiscal, uma nota fiscal, aí por meio dessa nota fiscal, ele vai colocar lá que ele prestou para um determinado tomador, qual é o preço,
se tem alguma dedução aí dessa base de cálculo, que é o preço, qual é a alíquota, e ele vai apurar, ele vai calcular qual é o valor do ISS. Então, ele que faz essa apuração, ele que calcula o valor do ISS. Informa isso para o fisco, né? Se for uma nota fiscal eletrônica, o fisco, o município fica sabendo na hora que esse prestador deve para ele um determinado valor de ISS, aí esse prestador vai lá, preenche uma guia, paga, antes mesmo de qualquer providência da administração tributária. Né? Nessa situação, a administração tributária simplesmente homologa, simplesmente vai lá verificar se o valor que o contribuinte, que o prestador pagou, está correto. Está correto. Ele homologa tácito ou expressamente o valor que o contribuinte, que o prestador pagou. E aí eu coloquei a súmula 436 do STJ. Por que é importante essa súmula? É porque que no âmbito de um lançamento por homologação, normalmente há uma declaração. Que o contribuinte, no caso aqui do ISS, o prestador de serviço, envia para informar a administração tributária de que ele deve um determinado valor. Olha, eu prestei alguns serviços aqui, eu mesmo apurei, e o valor que eu calculei é esse. Então, eu estou informando que eu devo para você esse valor e eu vou preencher uma guia para pagar esse valor. Então, por meio dessa declaração, que normalmente pode ser uma declaração eletrônica de serviço, ou na maior parte dos casos é uma nota fiscal de serviço eletrônica, que pode exercer essa função de declarar para o município que o prestador deve esse valor. E essa declaração, ela tem a função de constituir o crédito. Tem a função de constituir. O prestador, quando ele envia essa declaração, ele, além de estar confessando que ele deve esse valor, ele está constituindo o crédito. Ele apurou, calculou, e quando ele envia essa declaração, ele está constituindo o crédito. Se ele não pagar, o fisco pode escrever em dívida ativa já essa declaração. Porque esse valor já está constituído, o fisco não vai precisar tomar nenhuma providência adicional para lançar de ofício esse valor que foi declarado e não pago. Não, ele já está constituído. O que ele pode fazer é fiscalizar essa empresa, esse prestador, para verificar se ele declarou o valor correto. Se ele declarou ali um valor a menor, e aí precisaria lançar de ofício o valor que não foi declarado pelo sujeito passivo. Mas o valor que já está lá declarado, o fisco não precisa mais efetuar mais nenhum tipo de lançamento, que ele já está constituído por meio do envio dessa declaração. Tranquilo? Então, agora para finalizar essa parte de características gerais, o ISS não é exceção à legalidade e anterioridade. Quando a gente estuda no direito tributário, a gente sempre estuda, as exceções à legalidade, tem aqueles impostos federais ditos extrafiscais, que o executivo pode alterar as alíquotas por meio de um ato infralegal, por meio de um ato do Poder Executivo. Eu tenho alguns tributos que não precisam respeitar a anterioridade anual ou nonagesimal, então eu majoro um determinado tributo e aí eu não preciso esperar o ano seguinte para cobrar esse tributo. Não é o caso do ISS. O ISS ele não é nem exceção à legalidade, então para eu criar o ISS ou para eu aumentar, reduzir as suas alíquotas, majorar a sua base de cálculo, eu preciso de lei. Eu preciso de lei, quando eu falo lei aqui, é lei em sentido formal, lei em sentido estrito, ok? É lei em sentido estrito. E também não é exceção à anterioridade. Então você quer majorar, por exemplo, vou majorar a alíquota do ISS que vai incidir sobre os serviços de streaming, sobre o Netflix. Quero aumentar da alíquota de 2% para 5%. Eu editei a lei majorando essa alíquota. Essa lei, pessoal, ela não vai produzir seus efeitos de forma imediata. Eu tenho que esperar o ano seguinte e ainda mais, vou ter que esperar um lapso temporal mínimo, vou ter que esperar aí um intervalo de tempo mínimo de 90 dias. Então, eu tenho que aplicar tanto a anterioridade anual, a anterioridade do exercício financeiro, como também a anterioridade nonagesimal. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria tratar, conversar com vocês. Aí uma visão geral,
as características aí gerais, só para vocês terem aí uma noção do jeitão aí do ISS. Então, vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula. Tchau, tchau.